E o momento é de climão entre Léo Ortiz e Red Bull Bragantino. O zagueiro, tanto o zagueiro como também seu empresário Paulo Pitombeira, estão decididos e não querem ouvir nenhuma conversa em relação à renovação de contrato com o clube paulista. O jogador está decidido a vir para o mais querido Brasil, inclusive é um pedido técnico Tite. Eu vou falar sobre isso, situação envolvendo Matias Vinha. A informação que chega é que o Flamengo tem viagem marcada para o velho continente, para a Europa, Marcos Braz e Bruno Spindel. E o foco principal dessa viagem é buscar a contratação de Matias Vinha. É claro que por lá o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel também irão conversar com novos empresários, novos atletas por lá na sua passagem na Europa, e de lá eles viajam para os Estados Unidos, onde o Flamengo está realmente na pré-temporada lá no país norte-americano. Situação envolvendo Evander. Flamengo se distancia de Evander após a recusa do Portland dos Estados Unidos. Flamengo também mantém interesse na contratação de Luiz Henrique. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Departamento de marketing do Flamengo é contra o número 18 para Nicolás de la Cruz. Você vai entender daqui a pouco sobre esse lado contrário do departamento de marketing do número 18, separa Nicolás de la Cruz. Flamengo fecha parceria com emissora para transmitir os jogos por sua passagem nos Estados Unidos. Situação envolvendo Peterson, muito perto de se transferir para o Atlético Paranaense. Inclusive o Flamengo, colocando uma opção de compra para o Atlético Paranaense na metade do valor de uma proposta que o Flamengo recebeu na metade do ano de 2023. Vou falar também sobre jogadores que voltam da Copinha para recompor a equipe alternativa do Flamengo na disputa de 2 jogos do Campeonato Carioca, na ausência da equipe principal durante sua passagem nos Estados Unidos. Você vai ficar por dentro de tudo a partir de agora. Realmente um pacotão de notícias sobre reforços, tudo e muito mais você acompanha a partir de agora. Mas antes, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like, um marotaço nesse vídeo, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre jogadores que voltam da Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, o Flamengo teve o último jogo da primeira fase, contra o Audax Osasco de São Paulo, e venceu por 2-0, garantindo aí 100% dos jogos, das conquistas, das vitórias aí na primeira fase, que vai agora para a segunda fase enfrentar o Náutico. Só que na segunda fase o Flamengo não vai poder contar, o Mário Jorge, na verdade, não vai poder contar aí com 12 atletas que estavam integrados na Copinha São Paulo de Futebol Júnior nessa primeira fase. Isso porque jogadores como Diego Alves, Caio Baroni, Daniel Salles, Lucian, Zé Wellington, Diegão, Ryan Lucas, Caio Garcia, Lohan, Peterson, Verton e Pedro Estevam. 12 atletas retornaram ao Rio de Janeiro e vão agora integrar a equipe, posso dizer assim, a equipe alternativa que o Flamengo vai disputar 2 jogos contra o Nova Iguaçu e contra a Portuguesa nos dias 21 e 27 de janeiro, justamente nessas datas, nessa passagem que a equipe principal do Flamengo vai para os Estados Unidos. Lembrando que o primeiro jogo é contra o Audax, no próximo dia 17 em Manaus. A equipe principal vai jogar, de lá viaja para os Estados Unidos. E os outros 2 jogos, com a ausência da equipe principal do técnico Tite, que já vai estar nos Estados Unidos, essa equipe aí alternativa quem vai jogar os 2 jogos contra o Nova Iguaçu e contra a Portuguesa. Inclusive, Diegão, zagueiro Diegão, ele até lamentou sobre o desmanche do time da Copinha, que estava indo muito bem, mas infelizmente vai ser desmanchado. E ele falou o seguinte: sentimento de gratidão junto com esse grupo e comissão técnica, conquistamos muitas coisas. Agradeço todos eles por onde eu cheguei e tudo que fizeram por mim. Agora, fechando o ciclo com chave de ouro e vamos dar sequência na próxima fase. Vou para o Rio de Janeiro. Vamos voltar, descansar e dar seguimento na preparação para o Carioca. Muito ansioso. Espero estar logo lá para dar o meu melhor. Disse aí o zagueiro Diegão, capitão do time da Copinha aí dos garotos, do nosso Mengão queridão. Lembrando que o Flamengo também foram jogadores importantes por essa passagem, a primeira fase da Copinha, como Peterson, o Everton, situação envolvendo o Diegão também.
situação envolvendo Peterson e Everton, os jogadores que estão sendo aí emprestados, né? A situação de Everton é o seguinte, né? Já está acertado com o Santa Clara de Portugal, vai jogar esses 2 jogos pelo Campeonato Carioca, depois viaja para se apresentar à equipe portuguesa. O Flamengo acertou o empréstimo do jogador indo ao Santa Clara por 1 ano e meio, 18 meses, né, com opção de compra de 1 milhão de euros. O Flamengo também está fechando acordo nesse exato momento pela saída de Peterson. Peterson está sendo negociado com o Atlético Paranaense por 1 ano de empréstimo, com opção de compra de 3 milhões de euros, aproximadamente 16 milhões de reais. No entanto, o Flamengo recusou um valor no meio do ano bem maior. Quando chegou uma oferta do Chicago Fire dos Estados Unidos, o clube norte-americano enviou uma oferta de 6 milhões de dólares ao Flamengo, e na cotação da época daria 29 milhões de reais. Porém, o rubro-negro recusou, ou seja, comparando a proposta do clube da MLS, a Liga Norte-Americana, com os números apresentados pelo Atlético Paranaense, a diferença é de quase o dobro. Ou seja, o Flamengo recusou uma proposta de 6 milhões de dólares no meio do ano e agora está emprestando o Peterson ao Atlético Paranaense com opção de compra de 3 milhões de euros. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você realmente, o Flamengo está fazendo uma boa, prestando, né, o Peterson ao Atlético Paranaense com opção de compra de 3 milhões de euros, destaque da base do Flamengo, tanto o Peterson como também o Everton, jogador que vai para o futebol português. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, se falando sobre a passagem do Flamengo nos Estados Unidos, o Flamengo fechou acordo com a Band para transmitir os 2 jogos que o Flamengo vai fazer como amistosos na pré-temporada, na passagem no país norte-americano. A Band fechou acordo para transmitir as 2 partidas do Flamengo no torneio pelos Estados Unidos. O primeiro compromisso será no dia 21 de janeiro contra o Philadelphia Union. Dessa forma, o confronto será disputado no Orlando Stadium da Flórida às 12 horas, horário de Brasília. Já no dia 27, o Flamengo encara o Orlando City, no Orlando City Stadium, também na Flórida. O confronto está marcado para as 15 horas, horário de Brasília, o segundo confronto do Flamengo, e a Band irá transmitir esses 2 jogos do Flamengo. Fechou acordo com o mais querido Brasil para a transmissão desses jogos. Bom, temporada 2024, chegada de reforço Nicolás de la Cruz. Ontem o Flamengo divulgou o número que Nicolás de la Cruz vai usar nessa temporada 2024, só que o departamento de marketing do Clube de Regatas do Flamengo é contra o número 18 para Nicolás de la Cruz. De acordo com as informações trazidas pelo Coluna do Flamengo, o marketing do Flamengo esperava a oportunidade para anunciar Nicolás de la Cruz com a camisa 7. Contudo, a decisão pela numeração foi 100% do departamento de futebol rubro-negro. Luiz Araújo herdou a camisa que era de Everton Ribeiro, que fechou com o Bahia. Na visão do marketing do Flamengo, Nicolás de la Cruz com a camisa 7 poderia ser mais explorado entre os torcedores. Dessa forma, o departamento do mais querido ainda é contra a decisão do número. Está com Luiz Araújo, que deve iniciar a temporada na reserva. Nicolás de la Cruz vai utilizar a camisa 18 do Flamengo? A numeração não é novidade para o meia uruguaio. Isso porque o atleta utilizou a mesma no início da carreira, quando defendia as cores do Liverpool do Uruguai. Então aí, né, realmente aí tem assim, posso falar assim para vocês, né, um pouco de dúvida assim em relação também, porque o número 7 cairia muito bem Nicolás de la Cruz, mas o departamento de futebol do Flamengo escolheu, né, ceder o número 7 depois da saída de Everton Ribeiro para Luiz Araújo, e agora Nicolás de la Cruz vai jogar a temporada 2024 com a número 18. E agora vamos falar sobre a situação envolvendo o mercado da bola para o mais querido Brasil. O Flamengo insiste na contratação de Luiz Henrique, atacante do Real Betis, revelado pelo Fluminense. Luiz Henrique realmente aí segue no radar do Flamengo. Antes de mais nada, é importante ressaltar que o Fluminense estava na briga por Luiz Henrique, jogador que foi revelado pelo clube, mas desistiu da contratação do atacante. E dessa forma, no momento, o mais querido tem apenas a concorrência do Corinthians e do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Flamengo ainda quer o atacante Luiz Henrique. Flamengo não desistiu da contratação de Luiz Henrique, ao contrário do Fluminense, que não conta mais com a chegada do atacante. O mais querido segue tentando
a negociação do jogador. E aí, nação, realmente, o que é que vocês acham sobre, né, essa decisão da diretoria rubro-negra em insistir na contratação do atacante Luiz Henrique? Bom, vamos falar também sobre Evander, porque a situação do Evander é o seguinte: o Flamengo se distancia da contratação de Evander após, novamente, o Portland dos Estados Unidos recusar a proposta do Flamengo. De acordo com as informações do GE, apesar do interesse de Evander em jogar no Flamengo e voltar ao futebol brasileiro, o Portland Timbers não tem a intenção de negociar o meio atacante. Dessa forma, a negociação segue sem avanços. A situação de Evander é o seguinte: o Flamengo apresentou uma proposta de 30 milhões de reais ao Portland dos Estados Unidos por Evander. No entanto, a equipe norte-americana não deseja se desfazer do atleta. Isso porque o time dos Estados Unidos comprou o meio-atacante no final de 2022 e acredita no potencial do jogador. Evander está sem a família nos Estados Unidos e dessa forma o meio-atacante enxerga com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro e ao Rio de Janeiro. O atleta foi revelado pelo rival Vasco antes de se transferir para o futebol europeu e assinar com o Midland da Dinamarca, e agora pertence ao Portland dos Estados Unidos, que recusou as propostas iniciais do Flamengo. O Flamengo, a última agora de 30 milhões de reais, foi recusado, e com isso o Flamengo se distancia de Evander, nação. E aí, será que o Flamengo vai insistir nessa contratação? O que vocês acham? A gente vai apurando detalhes por detalhes e, é claro, a gente vai deixando vocês sempre muito bem informados. Bom, se falando sobre Matias Vinha e Léo Ortiz, Léo Ortiz bate o pé, não quer saber de proposta de renovação do Red Bull Bragantino. O climão lá segue quente. O empresário do jogador, que é o Paulo Pitombeira, também não quer saber de conversa com o Red Bull Bragantino e segue nesse momento, né, quentaço para Léo Ortiz no Red Bull Bragantino. O jornalista Júlio Miguel Neto, inclusive, trouxe até uma informação que diz o seguinte: Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull, e seu agente, o empresário Paulo Pitombeira, não querem nem ouvir as propostas de renovação da equipe de Bragança Paulista. O jogador quer vir muito para o Flamengo, inclusive, né, é um pedido técnico Tite. Léo Ortiz está decidido a defender as cores do nosso Mengão queridão. E aí, nação, o que vocês acham? Flamengo deve ou não deve partir com tudo para cima de Léo Ortiz e fechar essa contratação? E o desejo do jogador já mostrou mais do que tinha que mostrar, o desejo de defender as cores do nosso Mengão. Essa é a verdade. Bom, mas temos novidade. Flamengo tem viagem marcada antes da viagem para os Estados Unidos, a delegação viajar para os Estados Unidos. O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel tem viagem marcada para o velho continente, para a Europa. O foco principal da dupla é poder buscar a contratação do lateral esquerdo Matias Vinha. É claro, vai também aparecer conversas por lá, novos atletas, empresários. Essa viagem de Marcos Braz aí a gente já sabe no que dá, né? Muitas conversas, mas vamos torcer para que o Matias Vinha venha para o mais querido Brasil. Júlio Miguel Neto, né, o jornalista que trouxe a informação, diz o seguinte: os dirigentes rubro-negros se preparam para viajar para a Europa antes mesmo da viagem para a pré-temporada em Orlando. Com a janela aberta, a intenção é fecharem a contratação e seguirem viagem direto da Europa para encontrar a delegação já na Flórida, onde o Flamengo joga nos dias 21 e 27. Com carências e lacunas a serem preenchidas no elenco, e com a janela já aberta nessa última quinta-feira, membros da diretoria estão de malas prontas. Para esta viagem, foram estabelecidas e traçadas as principais metas e posições carentes, mas o clube também irá analisar melhor oportunidades de mercado e abrir conversas com atletas e empresários e clubes. Caso não haja evolução e desfecho favorável nas tratativas com a Roma pelo lateral esquerdo Matias Vinha, os representantes rubro-negros devem buscar Alexandro, da Juventus da Itália, como plano B. Além da lateral, um atacante com característica pelo lado direito, mais um atleta de meio de campo ofensivo e até mesmo um volante entram como probabilidade de reforços para o elenco. O clube segue priorizando o zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, até por ser uma solicitação do técnico Tite, mas aproveitará sua ida à Europa para analisar probabilidades para o setor.
Então tá aí, viagem de Marcos Braz, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, Marcos Braz e Bruno Spindler tem viagem marcada. Nesse momento, a negociação focada da diretoria é o Matias Vinha. A gente vai seguir focado com isso. O Flamengo tem o Alexandro da Juventus como plano B. Outras posições também são aí realmente, né? Não é descartada reforçar, como meio campo, como situação de um volante, um ponta direita. E a gente vai seguir focado com tudo. Lembrando que o Flamengo viaja já essa semana para os Estados Unidos. Depois do jogo contra o Audax no próximo dia 17, no dia 18 o Flamengo embarca para os Estados Unidos. E provavelmente o Marcos Braz e Bruno Spindler já estarão na Europa, mapeando o mercado e principalmente vamos torcer para que o Flamengo feche essas duas contratações, Léo Ortiz e Matias Vinha. E aí, nação, você é a favor dessas duas contratações? Você aprova a chegada de Léo Ortiz e Matias Vinha no mais querido Brasil? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião e a gente segue. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Clube de Regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.